Agora a gente falou de depressão e eu disse que a gente tinha uma nutricionista maravilhosa para nos ajudar. Caroline Trevisan, seja bem-vinda. Ela tem aqui, ó, várias delícias que ajudam, promovem bem-estar. Por quê? São alimentos que são precursores da serotonina, que é o hormônio do bem-estar, né? Então, tem de tudo um pouquinho. Às vezes as pessoas vão olhar e vão falar, nossa, mas uma nutricionista colocou pão, biscoito, chocolate, doces, porque são alimentos que têm substâncias que estimulam a produção da serotonina, que é o hormônio que traz o bem-estar, a felicidade, e faz a gente se sentir melhor, né? E quem tem depressão tem a diminuição desse hormônio. Por isso, alguns alimentos, por estimularem a produção de serotonina, vão fazer a pessoa se sentir melhor. Quando a gente está de TPM, não dá aquela vontade de comer doce, chocolate, carboidrato? É justamente por isso. Porque esses alimentos especificamente, eles têm o triptofano, que é um aminoácido, que ajuda a produzir a serotonina e vai trazer aquela sensação de bem-estar, felicidade, não vai deixar a gente brigar com o marido, com o filho. Então é importante fazer boas escolhas. Mas se a gente começar a comer um monte de pão, um monte de doce, um monte de chocolate, a gente acaba engordando. E aí, de acordo até com a pesquisa que a gente falou hoje, acaba ficando triste, porque saiu da forma física que queria, etc. Foi o que eu disse, eu coloquei aqui alimentos que estimulam a produção de serotonina. Mas quando nós falamos em nutrição, a gente tem que lembrar que é preciso ter equilíbrio e moderação. Nós podemos comer de tudo, mas o que vai determinar se eu vou virar um obeso, se eu vou desenvolver um diabetes, se eu vou virar hipertenso, é o quanto eu como desses alimentos. Então, ter moderação para comer qualquer tipo de alimento para que não ganhe peso. Você falou da obesidade. As pessoas que têm obesidade é uma doença, normalmente têm um intestino com má colonização de bactérias. E a má colonização bacteriana no intestino, ela favorece a depressão, porque ela aumenta a permeabilidade do intestino. E daí você acaba absorvendo coisas que não fazem bem à sua saúde e pode te levar à depressão e muitas outras doenças. Olha a importância de tratar bem do intestino, hein? Então, por isso que eu coloquei aqui também frutas, porque são ricas em fibras. Tem alguma fruta que seja mais rica em triptofano? A banana. A banana lá. A banana. E quanto de banana seria necessário para essa promoção de bem-estar? Uma banana é o suficiente. Uma banana por dia. Já vai te trazer essa sensação de bem-estar. O próprio chocolate, a gente sempre orienta os 70% cacau ou acima de 70%, porque é o que vai ter mais cacau e menos gordura e menos açúcar. Você come, depois de alguns minutos, você já começa a se sentir melhor. Porque o que dá a sensação de bem-estar? É o cacau, o açúcar ou a gordura? É o triptofano. O açúcar também dá. Mas aonde tem mais triptofano? No cacau, açúcar ou gordura? No cacau. No cacau, então, se a por gente isso come 70%, 85%, a gente vai se sentir melhor. Isso. Tá vendo? Tem que se acostumar com o chocolate 70%, ele é mais amarguinho. Eu, por exemplo, já gosto mais do que do outro. Eu acho que eu já falei isso uma vez. O que é o 70%? O chocolate, ele tem cacau, a manteiga de cacau e o açúcar. Quando eu falo 70% cacau, significa que naquele chocolate, 70% é só cacau, os outros 30% são gordura e açúcar. Se eu pego um chocolate branco, ele tem em torno de 30% de cacau e 70% de gordura e açúcar. Então, por isso que a gente sempre orienta o chocolate 70% ou mais, porque vai ser um chocolate com um menor teor de gordura e um menor teor de açúcar, né? Então, isso é importante fazer essa boa escolha. Frutinhas vermelhas, olha lá. As frutas vermelhas e as frutas, verduras e legumes de uma maneira geral, eles são ricos em antioxidantes. Antioxidante é excelente para a nossa saúde em diversos aspectos, principalmente para a saúde intestinal, que é o que nós falamos. Cuidar do nosso intestino. Nós, uma vez, já exemplificamos, o nosso intestino ele tem bactérias boas e bactérias ruins. As bactérias boas são os soldadinhos que nos defendem do desenvolvimento de uma série de doenças. E as bactérias ruins são os nossos inimigos, né? Como que a gente prolifera a bactéria ruim? Comendo muito industrializado, fast food. Como que a gente aumenta bactérias boas? Comendo frutas, verduras, legumes. O iogurte, porque ele é rico em probiótico. O que é probiótico? Lactobacilos. Os lactobacilos vão lá no nosso intestino melhorar a flora intestinal e fazer com que a gente diminua a incidência de doenças. As oleaginosas, por ter gordura boas, também atuam no nosso intestino.
as bactérias boas gostam de alimentos bons, os alimentos que vêm da natureza, verduras, legumes, carne, ovos, leite, derivados de leite. Agora, o açúcar, ele é bom ou ele é um vilão pro intestino? Ele é um vilão. Ele é um vilão. É um vilão. Então tá aqui, ó, que parece que vai dar aquela sensação de bem-estar e de repente dá a sensação de bem-estar, mas que a longo prazo atrapalha e te prejudica. Sim, o excesso, como foi dito, tudo em excesso vai te trazer prejuízo, né? Aqui a gente tem um exemplo de balinhas, mas tem muitos outros doces, bolo, pudim. Se a gente consumir um pedacinho, ela vai te trazer aquela sensação de bem-estar. Se você comer todos os dias, isso vai ser prejudicial. E açúcar vicia? Vicia. Então é melhor evitar. Tem estudos que mostram que o consumo de açúcar, ele tem uma ação no cérebro semelhante a algumas drogas fortes mesmo. A ação, né? Não tem muitos malefícios, mas a ação no cérebro em relação ao vício é muito parecida. Então, quanto mais açúcar você come, mais açúcar você tem vontade de comer. Quem quer cortar o açúcar precisa insistir, porque no primeiro dia você fica super ruim, no segundo você quer comer, depois de uns 5 ou 7 dias você já vê que não faz falta. Mas tem um período ali de abstinência, porque ele realmente vicia. Então é até legal na hora de escolher o iogurte também, ou os lactobacilos, né, que são tão importantes, você escolher alguma coisa sem açúcar. Tem muitos que tem bastante açúcar, mais açúcar do que lactobacilo. A gente tem que aprender a ler rótulo sempre, né? Carol, obrigada. Imagina, Aí só vou a falar água. da água, porque a água eu coloquei aqui, porque ela tem um papel muito importante na hidratação do nosso intestino. Não adianta a gente comer fibra e não hidratar o bolo fecal que vai formar, porque o nosso intestino não vai funcionar direito. Então lembrar, muitas vezes a água é esquecida na atividade física e ela faz parte do que é uma alimentação saudável. Então ter uma ingestão de pelo menos 2 litros de água por dia. Isso é a média para a população. Perfeito. Caroline Trevisan, ela tá no site, que é o Caroline Trevisan, com N no final.com.br. O Face e o Insta dela é o Caroline Trevisan, tudo juntinho, é com S, tá? E o contato, vou te passar o WhatsApp pra você marcar um bate-papo, é 011 997 194249. Uma nutricionista que a gente gosta muito e eu respeito bastante. Parabéns. Um beijo, obrigada. Deus te abençoe. Eu que agradeço. Obrigada por ter vindo.